Bom dia, Pri! Já vou te chamar já. Vamos lá. Olá! Bom dia, bom dia, Bom bom dia, bom dia. dia! Ai, que Ai, bom ai. acordar com vocês aqui. Bem-vinda. Muito obrigada. Eu achei que eu ia fazer essa live sozinha, mas a Isabela tá aqui do lado. Tá Ah, cantando, olha só, tá cantando delícia. pra eu dormir. Ao invés dela Aham. dormir, ela tá cantando pra eu dormir. Ah, gostosa. O Noah tá dormindo ainda. É. Vamos ver se vai até umas 9 horas ali. Ai, que Vai ver. delícia. Daqui a pouco tu chega nessa fase de conseguir fazer mais coisas. Sim, sim. Teoricamente, a Isabela estaria dormindo agora, mas daí ela Uhum. percebeu que tinha alguma coisa acontecendo lá pelas Alguma 11, coisa então de ela decidiu que não diferente. ia dormir, entendeu? É isso aí, essa é a nossa vida nessa É, maternidade. faz E eu parte. lembro, eu publiquei aqui até quando a primeira noite que o Noah dormiu a noite toda. Nossa, a mãe super empolgada, até meu esposo falou: "Ah, a mãe tá mais feliz por ela do que pelo filho, né?" E aí Ou agora não, né? estamos, e agora estamos aqui com mais um baby, né, no forninho. Então, assim, ó, é pouco tempo. Então, tô Quer viver aproveitando o tudo de máximo novo, né, agora. Vanessa? Tudo de novo. Ai, vai ser uma delícia, com certeza. Sim, sim. Então, bem-vinda, Pri, bem-vinda. Eu senti muito que tinha que trazer você, porque tu tem compartilhado muito a maternidade, né? Eu não gosto muito de diferenciar sobre maternidade real, que normalmente as pessoas falam, porque toda maternidade é real. Então, mas tu compartilha muito as tuas vivências, as tuas experiências, o teu dia a dia e a forma como tu tem levado isso, né? Mostrando realmente que não é fácil, tem muitos desafios, mas que é possível levar com leveza, né? Levar com mais tranquilidade. E aí a gente vai fazer esse bate-papo hoje, né, para te compartilhar aí como é que foi tudo, a tua gestação, como é que foi o teu processo. Sim. É bem isso, Vanessa. Eu tava conversando, eu faço terapia, é uma coisa que já puxo de antemão, assim, de começo de conversa. É um dos pontos muito importantes desde a gestação até o pós-parto, puerpério, até agora, que a nenê já tá com 4 meses. É muito importante, porque a maternidade é um reaver com nós mesmos, né? Com nós mesmas, no caso. Uhum, A gente se vê com muitas fragilidades que a gente tem, como eu pessoal, né? Muitos pontos a serem trabalhados, como qualquer ser humano tem, mas a maternidade traz isso à tona, assim, sabe? Os pontos que a sim, gente tem para trabalhar, a maternidade joga na nossa cara e é isso, lide com isso. Você é exatamente. imediatista, você é controladora, toma, não existe isso na maternidade, né? É tipo isso. Exatamente. E aí um pouco dessa leveza que eu penso é um pouco de saber lidar consigo mesmo, né? É um pouco desse autoconhecimento também, de conseguir colocar práticas, né, no dia de que auxiliem essas questões que a gente tem, né? Eu acho que são pontos bem importantes a serem trabalhados com certeza já desde a gestação. A minha gestação foi tranquila até certo ponto. Até os 3 meses eu tive muito enjoo, então lá no começo da gestação foi que já começou o peraí, tu não vai mais fazer tudo aquilo que você fazia, dá uma Uhum, segurada aí, aquela mulher super produtiva da capa, super heroína que faz tudo, não vai mais fazer tudo, porque você tem enjoos, você não consegue fazer tudo. Então, essa primeira castração que eu chamo, né, que aconteceu lá na gestação, já foi um choque, assim, porque quando a gente está grávida, a gente já sabe que as coisas vão mudar bastante, sim, mas a gente não sabe exatamente quando que vai começar a mudar. Ali no forninho, são tão pequenininhos, não, sabe?
Parece que a Sim, gente tem 9 meses para se preparar, mas não tem 9 meses. Nos exato. 9 meses que se passam, a gente já tem que estar no Já processo, praticamente, né? exatamente, já está no processo. Eu pensando também, eu tô com 6 meses já e ainda tô vomitando. Semana passada, porque eu tomo bastante água em jejum antes, né? Logo que acordo. E comecei a vomitar água na semana passada. E aí eu disse, tipo, não é como eu quero, né? Tipo, as coisas vão mudando realmente. E eu acho é muito. Isso que tu falou realmente é uma castração, é para mostrar que, tipo, você não tem o superpoder sobre tudo, né? E esse momento, aceitar isso, às vezes é muito difícil. É, Muito difícil esse processo. E talvez é por isso que muitas de nós, né, a gente às vezes pode desenvolver essa resiliência de não querer aceitar a mudança, e isso acaba trazendo um dos sofrimentos, primeiramente, e já começa esse peso. sim. Então, já começa na gestação. E como é que foi a partir daí, Pri? Cara, aí foi passar os enjoos e começar a lidar com isso, né? Começar a se haver com isso, essa dificuldade de fazer as coisas. Como é que a gente vai, então, driblar tudo isso, né? Porque eu queria treinar, eu queria sair atender meus pacientes, né? E como é que faz uma prescrição de um plano alimentar com enjoo desse jeito? Se a gente não tem vontade de pensar em comida, a gente prescreve como um plano alimentar, né? Aham. Então, foi esperar passar. Eu acho que a questão do tempo também é algo precioso, né? A gente aprender que as coisas vêm com o tempo. Isso também depois do nascimento da Isa, naquele período de cólicas, aquele período de nuvens cinzas do primeiro mês do neném, onde a gente tem dificuldade de amamentar, a maior parte das mulheres, né, tem dificuldade de Sim, amamentar, restrição de sono, e essa questão dos choros por conta da cólica, acho que são pontos que a gente tenta resolver, né? A gente tenta imediatamente resolver. A exato. gente é programada para resolver as tretas que acontecem na vida. Então, o bebê Isso. começa a chorar, a gente tem que resolver. Troca a fralda, dá mamar, resolve o sono. E não para de chorar, e não para de chorar, e passa 2 horas chorando. Então, isso é um ponto bem importante a partir do momento que eu comecei a perceber que o bebê tem suas necessidades e muitas vezes é o tempo que cura, é o tempo que faz as coisas melhorarem, né? O É desenvolvimento um do processo. bebê, É o processo de bem isso. amadurecimento, exato. Assim como a gente passa por um novo processo de amadurecimento, né? O bebê também, ele tá passando por um processo. E às vezes a gente é muito imediatista, exatamente como tu falou. Essa coisa de querer resolver para ontem, né? Tipo, eu quero sanar essa dor, eu quero sanar esse sono, eu quero resolver isso. E não tá tudo sobre o nosso controle. Vanessa, eu acho também. E assim, quando a gente começa a perceber que as coisas não são no nosso tempo, né? Quando a gente começa a se dar conta, então, de que, ok, o bebê tem seu tempo e a gente tem que dar tempo ao tempo para que as coisas se resolvam, né? No meio de todo esse processo, é importante que a gente olhe para nós mulheres, né? Para que a gente perceba também que nós temos algumas coisas a atender também depois que o bebê nasce. A gente não excluiu a mulher que a gente era, né? Isso foi uma Exatamente. coisa que, assim, no primeiro mês foi um baque muito grande, porque eu comecei a perceber que eu já não fazia mais nada daquilo que eu fazia, né? O Que tu que era uma gostava. Uhum. rotina de alimentação saudável, hoje eu não conseguia mais preparar nada. O que era uma rotina de treino, eu não conseguia mais treinar. E aí, minha psicóloga maravilhosa, né, vem com a terapia me falando, Pri, agora chegou a hora de começar a fazer algum exercício físico, chegou a hora de você começar a voltar alguma coisa. Eu congelei, naquela sessão de terapia eu congelei, foi do tipo, meu Deus, é impossível, meu bebê não para de chorar, é impossível eu fazer qualquer atividade fora ficar tentando controlar o choro do meu bebê. E aí foi que ela me falou uma coisa que me deixou assim, congelada mesmo. Mas deixa chorar. Tu vai estar do lado, tu vai estar acolhendo, mas deixa chorar. Esteja do lado do seu bebê, mas você não pode controlar tudo. O bebê vai chorar, ele tá com cólica, você já fez tudo que você podia fazer.
Agora esteja do lado dele, seja esse apoio, porque a criança ela não pode ter tudo resolvido o tempo todo. A criança ela precisa entender que tem coisas que é isso, né, que as coisas vão ter que se resolver com o tempo. E aí eu comecei a fazer os exercícios físicos, então, com a Nenê chorando. E eu comecei a perceber que, na real, ela nem chora tanto, assim. Eu conseguia fazer os exercícios mesmo com a bebê, sabe? A mesma história do sair de casa, né? A gente ouve muito, já desde a gestação eu ouvia muito dessa necessidade de sair de casa para conseguir ver, né? Ampliar os horizontes, conseguir ver a natureza, conseguir ver o mar, conseguir ver o céu. E eu pensava, não vai ter como eu sair com a Nenê vai ficar chorando no caminho, vai ser um caos. E quando eu saí a primeira vez, botei a Nenê no sling e saí a primeira vez, ela acalmou, ela ficou tranquila. Então, assim, a gente coloca muita pedra no caminho, né? A gente que coloca esses empecilhos de levar a vida com leveza. Eu acho que quem torna tudo muito pesado, o processo de maternidade não é pesado. Quem torna pesado é a gente, com as nossas questões a serem resolvidas, né? Com os nossos processos pessoais a serem desenvolvidos. Então, a partir do momento que a gente consegue olhar para isso, ver isso, acredito que as coisas começam a melhorar muito nessa questão de leveza, né? Quando a gente começa a perceber que quem torna o processo pesado é nós mesmos. É nós. Exatamente. Eu lembro que o Noah, ele sempre foi um bebê muito tranquilo, assim. Mas na primeira noite, a gente no hospital, ali os bebês choravam e ele bem quietinho dormiu a noite toda enquanto a gente permaneceu no hospital. Porém, no quarto dia, quando a gente chegou em casa, nossa, começamos da meia-noite até as 4 da manhã, choro, 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 e não sabia o que que era, e não sabia o que que era, e não, né? Nossa primeira experiência. E ele chorava, e aí o desespero de tentar dar mamar, e aí ele também não pegava o mamar, e eu dizia, ele, é fome, é fome, é fome, essa criança estava com fome. Aí meu esposo, instintivamente, né, porque nesse momento a gente tem que deixar o instinto aflorar, eles afloram já normalmente, quando nasce um bebê. E aí ele fez uma massagem assim na barriga dele, e em seguida ele dormiu. Mas eu lembro que foi às 4 horas, assim, ó, que a gente tava já no desespero, nessa tentativa de realmente querer resolver. E aí depois aconteceu mais 2 vezes dele ter cólica, mas foi... E também é aquele choro de meia hora, assim, que tu já começa a se desesperar. E aí ali a gente já tava um pouco... A gente chora junto. E ali ele já estava um pouco mais tranquilo. A gente, na real, porque a gente sabia que ele estava chorando, que havia um desconforto realmente, mas que ia passar. A gente só tinha que ter calma, né? E todo esse processo vai muito dessa questão de tu aceitar, entender, né, Pri? Entender que as coisas vão ser diferentes, não vão ser do nosso controle. Aceitar que talvez naquele momento vai ter que chorar mesmo, né? Tu vai ter que ouvir muito choro, talvez tu diga, tá incomodando o vizinho, né? Mas faz parte. E depois vem realmente essa questão do autocuidado, né? De tu internalizar a questão de o que eu vou fazer com isso que está acontecendo. Eu não fiz terapia durante a gestação. E às vezes nem todas as mamães também têm essa oportunidade, né? Mas eu procurei me preparar antes, não vendo uma das coisas que, assim, que eu digo né, e aconselharia para todas. Não sigam muitas coisas, né? A gente vê muita coisa na internet. E eu acho que quando tu enche teu inconsciente de muita informação, isso acaba te fazendo se perder no momento que as coisas acontecem. E o que tu pensa referente a isso? Total, eu acho que puxa até naquela tua fala sobre o instinto, né? O intuitivo. Quando a gente tem muita teoria embasada em outras experiências de outras mães ou até de outros profissionais, que é o que a gente assiste muito aqui no Instagram, né? Quando a gente coloca muito isso como a realidade, a verdade, ponto, a gente deixa de lado o nosso instinto. E às vezes é só o nosso instinto que vai resolver aquela situação ou que vai, enfim, deixar as coisas mais leves naquele momento, né?
eu, eu tenho muito também dessa percepção, assim, de que hoje em todas as áreas é muita informação, né? A gente Uhum. está sendo inundado de várias informações e saber fazer esse processo de filtragem é algo que a gente precisa aprender ainda, né? É uma coisa que a gente está aprendendo a saber filtrar, né? Sim. No período da gestação, eu seguia umas 2 médicas, pediatras e obstetras, que eu gostava, assim. E eu tentava fazer essa canalização de informações, sabe? Do tipo, tá, até aqui vai a informação. Daqui pra cá é eu, mãe, agindo da maneira com que eu acho que é o correto, sabe? Sim. Mas essa questão das informações é algo que nos acorrenta também, né? Ainda mais no começo, quando a gente é mãe de primeira viagem, que a gente acha que tem que acertar em tudo. E aí puxa Tudo. de novo Uhum. aquela questão de controle, de, né, de ser perfeita e tal. Ai, não, porque no começo, a questão da chupeta, né? Eu acho que eu não sei, eu acho que todas as mães passam por o drama da chupeta. Meu Deus do Uhum. céu. A gente passou umas 3 semanas brigando aqui em casa. Eu, o Não vou marido, a mudar. sogra, todo mundo falando, tipo, ai, a chupeta sim, a chupeta não, e levantando plaquinha, greve de fome, coisa arada, por causa da chupeta. E no fim, Sim. guria, foi a salvação, assim, sabe? Então, muita questão, assim, de saber filtrar, de saber colocar os teus limites, né? A minha doula falou isso um certo dia. Ela falou, você tem que saber colocar os teus limites para você e para ela. Uhum. Não só para Exato. ela, não só para você, mas para as duas. Isabela, é até aqui que eu consigo ir, filha. É até aqui que eu consigo. A partir daqui a mãe não consegue mais. A mãe já tá cansada, a mãe não aguenta mais. E você conseguir Exato. estabelecer esses limites já desde agora, desde que ela é um bebê, é importante para o nosso bem-estar, né? Exatamente. E também, a partir desse momento, é aceitar e pedir ajuda se precisar, né, Pri? Maravilhoso, sim. Isso é muito importante. Eu acho que eu sou uma das pessoas que, assim, eu tenho essa dificuldade de aceitar ajuda, né? Eu quero resolver, eu quero dar conta, e às vezes eu preciso realmente, a gente precisa de ajuda, a gente não nasceu sozinhos, a gente já Sim, dependeu de alguém. sim. E isso aí, pra mim, né, o meu esposo, ele sempre teve muito presente. Isso foi, nossa, um ponto muito. Ele sempre, minha sogra também sempre foi muito presente. Então, e mesmo assim, eu ainda tinha uma certa resistência. Mas quando eu aceitei, nossa, gente, aí sim, aí a leveza começou, aí eu entendi. Porque, tipo, não é só eu, né? Aquele processo muda a família inteira. E é importante que eles façam parte, né? Às vezes a É gente acaba, importante para nós, é importante exato, para o nenê. isso. Às vezes a gente se sobrecarrega por conta de nós mesmos. E eu lembro que o meu esposo, ele chegou e falou, ele disse, tu faz tudo, tu quer fazer tudo sozinha. E é uma coisa que eu ainda tô trabalhando em mim, eu quero resolver tudo sozinha. E ele é muito do dividir, a gente tem que dividir as coisas. E é importante para o desenvolvimento do pai, do companheiro também, né? Nesse Sim. processo. Sim, a gente não quer criar um filho sozinho, né? Se a gente tá junto com o nosso companheiro e tal, a gente quer. E é tão lindo quando a gente vê, né, a É. pessoa que a gente Aham. ama com o nosso bebê e Exatamente. essa harmonia, assim, é uma coisa que, ai, dá um calor, assim, preenche a gente, né? Sim. E esse contato, essa conexão do pai, do nosso filho, da nossa filha, ela só acontece com isso, a gente cedendo, aprendendo que Exato. esse bebê, ele não é um pertence seu que não será dividido, né? Mas Exato. eu tenho super empatia, eu entendo total essa questão da mãe que segura seu filho e não quer soltar. Eu tinha também essa dificuldade no começo, Vanessa, quando a bebê tava com muita cólica. Eu achava que só eu ia conseguir acalmar ela. Eu não queria que ninguém pegasse, porque dói no coração ver o neném Aham. chorando, né? É uma coisa que dói ver o bebê chorando. Então, quando ela tava chorando, eu falava, não, ela tá chorando, agora é comigo. Ela tá chorando, eu Aham. vou resolver.
E, cara, quantas vezes as coisas... Eu poderia ter ido tomar um banho, eu poderia ter ido fazer uma refeição, eu poderia ter respirado um pouco, né? Olhado para o céu e respirado um pouco. E ter voltado muito mais tranquila naquilo, sabe? Sim. Os primeiros dias, para mim, os primeiros dias foram muito tensos por conta disso. Essa dificuldade de pedir ajuda, essa dificuldade de aceitar ajuda. E agora que a Nenê tá com 4 meses, isso continua, né? Eu sempre pensava que não, a ajuda vai ser muito bem-vinda no primeiro mês, no segundo mês, depois eu vou dar um jeito. Eu vou me virar depois. E não é assim, porque depois é quanto mais precisa. O Nenê não pode ficar na creche, o Nenê precisa de alguém ali com os olhos atentos a ele, e aí se você quiser continuar fazendo outras funções, você vai precisar de ajuda, né? Sim, exatamente. E depois, essa questão do ajuda, né? Eu lembro que também o meu esposo, ele se impôs, né? Ele também, tipo, ele teve que se impor. De dizer, não, eu tô aqui. Então, tipo, a minha sogra chegava aqui, não, eu pegava o Noah e dizia, agora tu vai tomar teu banho. E aí, beleza, eu ia lá, tomava meu banho, tranquilo, relaxado. E, gente, depois que tu tava lá no banho, tipo, relaxado, tranquilo, sem pressa, aí tu diz, que coisa mais maravilhosa. Nem tu sabe o quanto tu precisa daquilo, né? Sim. Muitas vezes. Sim, é verdade. A questão dessa ajuda também com as outras coisas, né? Eu sempre fui muito a minha casa, do meu jeito, da maneira com que eu organizo tudo. E aí eu também tinha bastante dessa dificuldade de aceitar ajuda com a casa até, sabe? Tipo, lavar uma louça, aí eu já começava a ficar agoniada porque a louça, sabe? Eu lembro, me peguei 2 vezes chorando, eu sentada no sofá com o Noah no colo, eu chorando porque eu olhando a bagunça da casa e também, sabe, perdida, assim, ó, eu querendo que tudo tivesse em ordem e não tinha como naquele momento. Sim. Uma coisa bem clara para mim, assim, Vanessa, é esse ponto da gente querer fazer várias coisas enquanto cuida do bebê, né? É o que gera muita frustração, é o que gera muito desespero, é o que instala o caos na casa, é quando a gente tenta fazer várias outras coisas enquanto o bebê precisa 100% de ti naquele momento, sabe? Não dá para você fazer outra coisa junto. Então, às vezes eu me via colocando a Nenê dormir e às vezes ela dormia em 5 minutos. Às vezes, tá aqui, meia hora, uma hora. Às vezes não dorme. Às vezes simplesmente não vai dormir, não quer agora, entende? E muitas vezes eu me via ali, tipo, ai, dorme. Antes da live Preciso hoje, fazer as coisas. Isso. Antes da live hoje, eu parei pensando nisso, assim, sabe? Um pouco antes, assim, sei lá, um mês atrás, um mês e meio atrás, eu estaria super nervosa, do tipo, ai meu Deus, ela não tá dormindo, e agora eu não tenho ninguém pra ficar com ela, vou ter que fazer a live, e a Nenê não dorme, vou cancelar a live, porque não vai ter como fazer. E, cara, é uma realidade nova, né, que a gente tá vivendo, e todo mundo entende, sabe? Dificilmente alguém vai, ai não, sabe? Não dá porque ela tem um nenê e eu não... Sabe, não vou dar, enfim, essa questão dos atendimentos também, sabe? De, às vezes ter que cancelar algum atendimento, ou ter que mudar alguma coisa, mudar o horário, enfim. É uma coisa que eu sempre pensava, os meus pacientes não vão entender, vai ser ruim para meu... Vou perder paciente! Vou perder meus pacientes. E não, cara, todo mundo super entende, é uma coisa... O mundo se sensibiliza, assim, com essa questão da maternidade. E é a gente que se cobra. A gente que se cobra. É a gente que fica naquela de tipo, não, você precisa dormir agora, porque 8 horas eu tenho uma live. E se você não dormir, sabe? Exatamente. E é o bebê com as suas necessidades, né, gente? Exatamente. Eu acho que é bem isso. Eu procurei me preparar, me fortalecer, né? Eu sinto que desde o início teve as autocobranças, normal, tem. Mas eu lembro quando tu compartilhou que ela tinha caído, né? E se machucou. E eu lembro que uma semana antes o Noah tinha caído.
e tinha batido a cabeça. E aí tu pensa assim, minha nossa, né? No momento vem aquele sentimento assim, né? E aí o Pablo falou, e eu liguei pra ele, tava trabalhando, e eu liguei, e o Noah caiu, tipo, bateu a cabeça, caiu da cama, bateu a cabeça. E aí eu tentando ficar calma, e aí o Pablo disse, mas como assim? E aí naquele momento, a reação dele, eu já, tipo, já comecei a me culpar. Daí Uhum. eu respirei fundo, e ele respirou fundo, e ele falou, não, tá tudo bem, ele tá bem, tipo, só cuida se ele tiver tudo bem, né? Se não qualquer coisa eu vou em casa, a gente vai pro hospital se precisar. Uhum. E aí, trabalhar aquele momento ali para que aquilo ali não se tornasse um fardo. Porque poderia, poxa, porque foi bem rápido, é muito rápido com eles, né? Foi questão, ele saiu do banho, troquei, coloquei fralda e fui pegar a calça, que é do lado, tipo, do lado da cama. E ele, tipo, Sim. e aquilo ali poderia, eu penso que aquilo ali poderia ter me martirizado e eu tá sofrendo, tipo, até hoje. Entende? Uhum. Mas, né, no momento eu parar literalmente e pensar, tipo, realmente se isso é importante, Sim, né? sim. A gente tem que parar a todo momento, né? Todas as coisas que vão acontecendo na maternidade e se perguntar, realmente isso é importante? Tipo, Sim. ele tá bem, agradeci por não ter se machucado, não ter sido nada mais tão sério. Mas no caso, o que aconteceu contigo foi diferente? Ela se machucou? E aí? Foi. Eu achei. É muito essa questão da gente prever os riscos, né? Enquanto você falava, eu fiquei pensando nisso, assim. E isso não só em tombos, né? Porque tombo é uma coisa que a criança vai cair muito ainda. Até Sim, saber caminhar, até ter equilíbrio, gente do céu, vai cair muito ainda. Mas exato. também todas as outras, eu acho que isso é um pouco de ser mãe também, sabe? Chegando a essa conclusão agora, esse negócio dos riscos, de tudo que pode acontecer com o nosso bebê, A gente né? não tem, né? E ele caiu, ele poderia ter machucado a cabeça, ele poderia ter não sei o que, ele poderia ter, sei lá, né, acontecido alguma coisa mais séria e poderia, mas não aconteceu. Que bom que não aconteceu, sabe? Essa questão me veio muito também quando ela caiu e quebrou a perna, né? Foi exatamente a mesma situação. A cama fica tá aqui, ó. Aqui o trocador e aqui estou na Uhum. cama. É do lado. Eu só virei para pegar a chupeta e quando eu voltei para a cama, ela já estava no chão. Já era, já foi. E, e essa sensação de que você não consegue fazer nada mais naquilo, sabe? Aconteceu, parece que você não estava fazendo seu papel. E isso é um sentimento muito ruim para uma mãe, né? Eu fiquei bem Exato. mal, assim. Eu fiquei uns 2 dias bem mal depois, porque daí levei na médica no outro dia, a gente engessou, aquela cena de engessando um bebezinho de 3 meses, assim. Ai, Imagino. meu Deus, sabe? Cortando o coração. Ela engessando, eu chorava, chorava, chorava na clínica, eu chorava, mas assim, ó, desesperadamente eu chorava, sabe? Uhum. Pensando que aquilo tinha sido eu, porque eu derrubei ela da cama, Uhum. e a gente aumenta, sabe? Eu Isso, derrubei ela da cama, eu que exatamente. não tomei cuidado dela, porque foi culpa minha, porque, sabe, eu não estava atenta, porque eu não estava olhando. E, cara, a gente é humano, né? A gente não Exato. tá 100% o tempo todo de olho neles, não tem Exatamente. como, né? Então, E como é que tu trabalhou esse sentimento depois, assim? Era Ou isso. ainda, ou Que ainda, bom que você ainda puxou. Era sente? exatamente isso que eu queria falar. Cara, o suporte que as mães dão umas às outras é algo impressionante. Eu nunca me senti tão abraçada em nenhum tipo de tribo quanto na Uhum. maternidade. É incrível, assim. Aconteceu. Eu compartilhei com algumas amigas. Nesse mesmo momento que eu compartilhei com algumas amigas, essas amigas já se colocaram à disposição, já não, a gente tá indo aí à tarde, vamos conversar, vai ficar tudo bem, a Isa tá bem. A Isa tava sorrindo de tarde já, Uhum. tava tudo bem, sabe? Quem tava mal era eu, né? Uhum. Tipo, Sim, sim. e aí, logo depois que eu fiz o post também, coloquei, meu Deus, um monte de mães me Uhum. chamaram. Pri, isso aconteceu comigo também, o nenê caiu, graças a Deus não se machucou, mas nenéns caem e a gente tem que ir a ver com isso, né? Não tem por que a gente ficar se culpando da maneira que a gente se culpa. Enfim, eu acho que
vai ficando para experiência, assim, sabe? Cada ponto, cada dificuldade, cada dor, cada espinho que a gente passa na maternidade serve pra gente evoluir, melhorar, ficar mais forte e saber Exatamente. lidar melhor com as situações, sabe? Do tipo, ai, tá, tudo bem, ela caiu, ela quebrou a perna e é um saco isso, foi ruim, passou o Natal engessada, passou o Ano Novo engessada, mas ela tá bem, ela tá aqui, sabe? Não tem por que a gente ficar criando uma tempestade agora e ela tá bem. Vai ficar muito mais registrado a ela 3 semanas Exato. de tristeza da mamãe porque ela tá engessada do que o gesso em si, sabe? O gesso passou, já Exato. é. E eles sentem muito, eles sentem tudo, né? Tudo que a gente. O importante da gente procurar se desenvolver nesse momento e se fortalecer, encontrar coisas boas em meio às adversidades, é porque eles também, eles sentem tudo, né? E Sim, enquanto a gente não tá bem, eles não estão bem. sim. E tu vai ver o Noah tá com 11 meses, vai fazer um ano essa semana. E tu vai ver a empatia deles, assim, ó, é surreal. É a coisa mais linda. Então, é tudo um processo. E que nesses processos, a gente procure sempre tirar que pode, o que de melhor, né? Vai ser difícil, é muito difícil, não é fácil, né? Se eu abrir aqui e dizer, por mais que o Noah fosse um bebê tranquilo, ainda assim tem suas limitações. Eu tenho os meus desafios ainda, eu tenho que soltar mais também. Sim, Então, mas é possível, né? É possível sentir leveza ainda, apesar de tudo totalmente, isso. totalmente. E eu acho que por mais que seja algo que traga à tona todas as nossas fragilidades e necessidades de pontos a serem trabalhados, né, no nosso pessoal, colocar isso à tona é algo que faz uma evolução, um autoconhecimento. Não sei, parece Muito grande. que fazem 4 meses que eu vivi 10 anos já, sabe? Uhum. É assim, um processo de crescimento. Eu acho que agora eu posso dizer que eu me tornei uma mulher, sabe, Vanessa? Agora eu Uhum. sinto que eu me tornei uma mulher que consegue lidar com as situações, que vai dar um jeito sabe? Aham, que vai resolver, que vai, Que né? vai dar tudo certo no fim das Aham. contas. E mesmo que a gente não resolva, sabe? E mesmo que aquela Sim, situação não saia no final das contas do papel da maneira com que a gente planejava, tá tudo bem, sabe? Vai sim, ficar tudo bem. O nosso bebê é muito amado, a nossa família é muito amada. Então, assim, não tem por que a gente ficar se martirizando. Eu acho que é sempre lembrar disso, sabe? E os momentos difíceis não sei se você conhece a Ana Paula Januzzi, é uma médica não conheço. pediatra. Ela sempre fala que muito custa aquilo que muito vale, né? E Verdade. a gente saber lidar com essas dificuldades é saber lembrar que é por um bem muito grande, é por um bem muito maior do que aquele choro daquela madrugada que está muito difícil, aquele sono no meio da madrugada que a gente tem de Tá levantar e acolher caindo. o neném. E lembrar que isso é uma fase, cara, daqui a muito pouco tempo ela já não vai mais querer que eu entre no quarto dela a qualquer Uhum. momento. Eu vou ter que bater na porta do quarto dela daqui a algum tempinho, Sim, se eu quiser entrar, sabe? Então, cara, passa. Acho que a gente vestir essa camisa do vai passar e passa muito rápido é uma coisa que que consola ajuda muitas muito. dores. Aham. Uhum. Ajuda muito, com certeza. Eu sinto muito isso também. É um passo a cada vez. É o viver o hoje, né? Sim. E outra coisa que eu sofri um pouco foi na questão de tentar manter essa rotina. Tipo, eu queria manter a rotina. Eu queria que o Noah tivesse uma rotina. Não, tem que acordar tal hora. E eu fazia ele levantar. Eu levantava, né? Ia tomar um banho de sol de manhã cedo ali. E eu levava ele. E aí no dia seguinte eu consegui. No terceiro também. No quarto já não deu mais certo. E nunca mais deu certo. Aquele horário. E aí a gente se cobra muito nisso, né? Eles Então, mudam muito, né, Vanessa? Eles mudam muito. É sim. um dia, uma semana ele tá com uma rotina. Na outra semana ele não quer aquela rotina, ele quer outro horário. E Uhum. aí, ou você vira um gesso, uma máquina e faz o neném entrar naquilo e torna esse E processo duro, sofre, ou você exato. entende, tá tudo bem,
O bebê não tá com Exato, sono agora. Ele vai dormir daqui a meia hora, daqui a 40 minutos, daqui a 2 horas, talvez. Tudo bem, se ele dormir com qualidade naquela hora, né? Se exato, tomar sol exato. no final do dia, ao invés de no início do dia. Desde que sejam momentos prazerosos, que façam com que o nenê consiga levar o dia aprendendo, vendo, filtrando coisas boas, eu acho que é isso. Sim. E uma das coisas que tu falou e que eu gostei muito também da questão do pedir e aceitar ajuda depois é o compartilhar, né, Pri? Tu ter compartilhado o teu momento de dor com tuas amigas. Porque a gente tem muito também o de se fechar. E quando a Sim, gente se fecha, a gente não permite ser ajudada, sim. né? Então, tu trazer esse compartilhamento, nossa, adorei quando tu falou isso. E realmente, ter, né, escolhe algumas amigas ali para uma rede de apoio que tu possa realmente se abrir, né? Sim. E possa compartilhar, porque qualquer coisa que elas vão te falar vai te dar um conforto. É um abraço, né? De É um qualquer abraço. maneira, você compartilhar a sua dor é um abraço. Faz Se diminuir a você dor, estiver né? disposta a abraçar alguém e fazer isso pela pessoa, pode ter certeza que tu vai encontrar pessoas no teu caminho que estarão dispostas a fazer isso por você, né? Perfeito, Vanessa, sim. Falou tudo, eu acho que é bem isso aí mesmo. A gente tem alguns bloqueios, muitas pessoas têm esse bloqueio de pedir ajuda, né? Eu acho que essa realidade que a gente se coloca, nós mulheres, de dar o giro no mundo e ter a nossa profissão e sermos super-heroínas que conseguem fazer tudo de salto alto. Essa romantização de que a mulher é a guerreira que vai resolver a vida, cara, a gente é humano, né? A Muitas gente é vezes eu humano. penso, ai, homens, me desculpem, tá? Mas muitas vezes eu penso, cara, se fosse um homem no lugar da gente, eu não sei se ia estar aguentando do jeito que a gente aguenta, sabe? E isso é uma coisa que faz com que a gente coloque o ego lá em cima, sabe? Esse negócio de não, eu vou conseguir lidar, eu não vou pedir ajuda, eu não vou compartilhar minha dor, eu não vou assumir que eu não tô sabendo lidar com essa situação, sabe? Eu não vou mostrar as minhas A fragilidades pro mundo. vulnerabilidade. Aham. Então, eu acho que é um pouco isso, sabe? Entender que, cara, assim, a gente é super heroínas, a gente lida com as coisas de uma maneira maravilhosa. Desde que eu me tornei mãe, eu vejo mulheres de uma outra forma. É incrível, assim, mudou muito a minha visão sobre mulheres, sabe? Admiração. Uhum. A força, a garra que a gente tem para resolver, para ficar tudo bem, sabe? Enfim, é algo impressionante. Eu acho que a gente saber equilibrar essa força com a leveza, com entender que o mundo também é mais do que tudo isso, sabe? É algo que faz com que tudo fique mais fácil. Os dias ficam mais leves dessa forma, né? Quando a gente não se Exato. cobra, não tem que ser daquele jeito, mas que a gente compreende que a gente tem força para fazer, né? Que a gente consegue dar a volta Da- no que tá Exato, acontecendo. exatamente. Não é diminuir a questão, né, do masculino, De mas é forma porque alguma. realmente, mas é exatamente isso. Nós temos, né, fomos preparadas para viver isso, para É tão ter essa lindo, né? força. É muito lindo o processo. Quero te agradecer, eu quero te fazer uma última pergunta. O que que tu diria aí para as mamães que se encontram no momento de estar, né, estar se sentindo aí, talvez que está muito pesado, que não estão conseguindo, que acham que não vão dar conta? O que que tu diria para essas mães? Eu acho que o primeiro ponto é saber pedir ajuda. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Se abrir com quem você vê que está passando por situações parecidas, que vão ter empatia. Porque também tem isso, né, Vanessa? Eu acho que quando a gente passa por isso, a gente entende mais a dor e tem mais empatia também, sabe? Pela dor alheia desse Sim, processo, que é um processo duro. A maternidade é um processo duro. E quando a gente consegue ver com empatia a dor que a outra está vivendo, e sabe dar esse abraço, né? É algo que pode salvar muitas mulheres, assim, nesse processo de depressão pós-parto, nesse processo do baby blues, que é algo normal, né, entre aspas, que a gente vive, que muitas mulheres vivem, essa sabe que questão eu nem conheço, eu não conheço essa nomenclatura. Tu que me essa, falou até, né?
O baby blues Né? é esse estado, não é uma depressão, é esse estado de apatia. Eu acho que é assim que se Ah, define. Eu não sou psicóloga, eu sou nutricionista, uhum. lembrando bem, né? Mas é esse estado de apatia onde a gente não consegue mais ver o céu, não consegue Não tem mais ver mais. o mar, não vê mais propósito naquilo, as coisas não Uhum. fazem mais sentido e dá muita vontade de chorar porque você não se sente mais feliz. É como se a alegria fosse roubada de ti, sabe? Eu vejo Baby Blues dessa forma, né? Uhum. E eu acho que a dica que eu dou, né? Eu vou me estendendo. A dica que eu dou é realmente saber pedir ajuda. E porque esse laço, essa rede de mães é maravilhoso. Assim, sempre que precisei, sempre que estive com dificuldade, pedir ajuda para as outras mães foi algo que me deu total suporte. Assim, entender que a gente não tá sozinha, né? A gente tá numa rede muito grande de muitas mães que estão aí Sim. para ajudar. Ah, que linda, muito obrigada. Eu penso que é exatamente isso, e também o pensar sempre, né? Tu parar e analisar se as coisas que tu tá fazendo tão fazendo sentido. Se o que tu tem Sim. feito na maternidade e aquilo que tu tá sentindo realmente faz sentido, importa, né? A gente se perguntar isso, eu acredito que vai te trazer de volta aí para a essência, para as coisas que mais importam e para que realmente a maternidade seja, você consiga viver, né, vivenciar realmente uma maternidade mais leve, de não tanta autocobrança, não tanta culpa. Vai Sim. ter, mas que seja o menos possível para que tu consiga respirar e viver. Sim, Vanessa, sim. Obrigada, Pri, por esse bate-papo muito gostoso. Nossa, é maravilhoso e trazer uma experiências, né, assim, tá vivendo aí intensamente nesse momento. Eu vou voltar para essa fase. Estamos no processo, então vai ser lindo e estamos à espera aqui da Baby também. Delícia, delícia. Obrigada a você, Um Vanessa, beijo. pelo trabalho que você está fazendo, né? Esse apoio que você dá às mamães, né? Essa compartilhamento da tua rotina aí que você faz, mostrando, Uhum, né, os pontos altos e baixos do nosso dia. Eu acho que esse trabalho, né, essa transparência toda uhum, é algo que ajuda muito, muitas mulheres, né? Entender que a gente não tá sozinha, bem isso, entender que a gente não tá sozinha, tem sim. muitas mulheres vivendo isso. Parabéns pelo teu trabalho, tá? Obrigada, obrigada. Sucesso para vocês aí. Um beijo nessa princesa e a Beijão, gente vai boa se reta falando. final aí nessa gestação. Obrigada. Logo, logo. E eu quero trazer muito, e tu me inspirou muito para trazer essa questão que eu tava ainda, né? Eu queria compartilhar, mas sabe que ainda estava meio, não tinha trabalhado em mim a minha vulnerabilidade de me expor e tudo mais referente a essa fase. Mas quero muito, porque eu vejo o quanto tu, nossa, ajuda muito, muito, muito mesmo compartilhando o teu dia a dia. Aí, então que tu continue, né? Que tu me inspirou e com certeza tá inspirando muitas aí, muitas mamães, muitas mulheres. Ah, eu digo mesmo por você, linda. Obrigada. Um Tá bom? beijão. Beijão. Ótimo dia pra Beijo, você. pessoal. Obrigada por terem Tchau, passado por gente. aqui e ficado com a gente. Tchau, tchau. Tchau.